Existe uma força silenciosa que comanda os caminhos do afeto masculino. Um ponto cego, muitas vezes ignorado, mas que, quando tocado com sensibilidade e sabedoria, tem o poder de transformar simples atração em entrega emocional profunda. Neste vídeo, vamos explorar como acessar uma dimensão quase mística da psique masculina, o ego, e ao invés de inflá-lo com bajulações vazias, envolvê-lo com um toque de verdade que o desarma e o conecta à essência do amor genuíno. Não se trata de manipulação. Trata-se de compreender uma linguagem simbólica que fala direto ao inconsciente. A maneira como o ego masculino responde à admiração autêntica, ao reconhecimento não do que ele finge ser, mas do que ele verdadeiramente busca se tornar. Se você acredita que amor verdadeiro nasce da conexão com a alma, comente abaixo. Eu escolho amar com consciência. Na psicologia analítica de Carl Jung, o ego representa a consciência central do indivíduo, a parte de nós que se reconhece como eu. No homem, esse ego é moldado desde cedo por padrões culturais de força, controle e invulnerabilidade. Contudo, sob essa superfície endurecida, habita um mundo simbólico onde moram arquétipos, complexos e forças inconscientes que desejam mais do que admiração superficial. Desejam integração. Quando falamos em tocar o ego de maneira transformadora, estamos na verdade falando de um chamado ao processo de individuação. Segundo Jung, a individuação é o caminho que leva o ser humano a integrar os opostos dentro de si, a razão e a emoção, a sombra e a persona, o masculino e o feminino. Para o homem, muitas vezes isolado em uma persona de autossuficiência, ser reconhecido de forma autêntica pode abrir espaço para esse movimento interno. Ao reconhecer o potencial de um homem, não como um elogio vazio, mas como um reflexo verdadeiro de sua jornada psíquica, você ativa um arquétipo essencial, o do herói. Ele se vê como alguém em processo, digno de amor não por ser perfeito, mas por estar trilhando o caminho da própria verdade. Isso desarma suas defesas e toca a sombra, aquele lugar onde mora o medo da vulnerabilidade, abrindo as portas para a conexão real. Integrar o feminino interno, anima, a capacidade de sentir, intuir e se entregar emocionalmente também é essencial. Quando uma mulher reconhece essa dimensão no homem e se relaciona com ela, cria-se um espelho arquetípico que desperta não apenas atração, mas amor profundo. O ego masculino, na perspectiva junguiana, é profundamente influenciado pelo arquétipo do herói. Esse arquétipo é o molde simbólico que representa a busca por superação, vitória sobre obstáculos e construção de identidade por meio de conquistas. Desde cedo, os homens são condicionados a buscar afirmação através do desempenho, ser forte, bem-sucedido, independente. Esse caminho, embora impulsionador, também pode ser solitário e desgastante. Em relacionamentos afetivos, isso se traduz em uma necessidade inconsciente de ser admirado, validado, reconhecido não apenas pelo que se tem, mas por quem se está tentando ser. O reconhecimento genuíno é, portanto, uma chave arquetípica. Quando uma mulher consegue enxergar o esforço por trás da máscara, e não apenas a máscara, ela ativa no homem um sentimento profundo de conexão. Ele não sente apenas que está sendo elogiado, mas que está sendo compreendido. E essa compreensão tem o poder de desarmar a persona defensiva, permitindo que o ego se sinta seguro para relaxar e se abrir. Essa dinâmica não é sobre inflar o ego com bajulação. Pelo contrário, é sobre tocá-lo com exatidão simbólica. Um homem que ouve da mulher algo como "admiro a sua capacidade de persistir, mesmo quando ninguém está olhando", ou "consigo ver o quanto você luta para ser melhor, mesmo que não diga isso em voz alta", está recebendo uma mensagem que toca seu centro simbólico. Ele se vê espelhado através do olhar dela, e nesse espelho há dignidade, não vaidade. O arquétipo do herói, nesse contexto, não é o conquistador que domina o mundo, mas aquele que enfrenta os próprios monstros internos, inseguranças, pressões, fracassos. Quando uma mulher reconhece essas batalhas silenciosas, ela não está apenas seduzindo o homem, está se conectando à essência arquetípica de sua psique. Isso desperta nele um sentimento raro, pertencimento. O ego masculino,
normalmente treinado para se proteger da crítica e da exposição, começa a se reconfigurar quando encontra esse tipo de espaço. Ele não precisa mais sustentar uma persona invulnerável. Ele pode ser visto em sua jornada. Essa visão é transformadora, porque ela o aproxima da própria alma, do self, que é o centro unificador da psique em Jung. Nesse processo, a relação também se transforma. O homem não se sente apenas desejado, ele se sente inspirado. E quando um homem é inspirado por uma mulher, ele naturalmente quer protegê-la, cuidar dela, crescer ao lado dela, porque ela não representa uma ameaça ao seu ego, ela representa a ponte para sua própria individuação. É preciso sensibilidade para oferecer esse tipo de reconhecimento. Ele não pode ser forçado nem teatral. Ele nasce da escuta atenta, da percepção dos gestos silenciosos, do respeito pela complexidade da jornada do outro. Em vez de esperar que ele se torne o homem ideal, é sobre enxergar o homem real em seu processo de tornar-se. Tocar o ego masculino dessa forma é um ato simbólico de amor. É dizer sem palavras: eu vejo você além das suas máscaras. E esse olhar, tão raro, tão curador, pode ser o ponto de virada que transforma a paixão passageira em vínculo emocional duradouro. Na psicologia analítica de Jung, a sombra representa todos os aspectos da personalidade que foram reprimidos, negados ou ignorados por serem considerados socialmente inaceitáveis ou ameaçadores à imagem que o ego deseja manter. No homem, essa sombra muitas vezes abriga o medo da vulnerabilidade, da rejeição, do fracasso e do abandono. São medos que, por não serem acolhidos, acabam moldando comportamentos defensivos, distanciamento emocional ou posturas de controle. O homem, condicionado culturalmente a esconder emoções, projeta força mesmo quando sente medo. O orgulho, muitas vezes interpretado como arrogância, pode ser, na verdade, um escudo para não expor a fragilidade interior. E aqui reside um dos maiores desafios e oportunidades para o amor. Reconhecer a sombra não como defeito, mas como parte essencial da totalidade do ser. Quando uma mulher oferece espaço para que o homem revele sua vulnerabilidade, sem ser diminuído por isso, ela está oferecendo algo raro: cura. Esse acolhimento não é passividade, nem sobrecarregar-se com a dor alheia. É ter maturidade emocional para entender que todos carregamos feridas e que amar alguém é também aceitar suas partes sombrias como legítimas e humanas. O medo de não ser suficiente, de falhar, de não ser desejado de verdade, tudo isso habita a sombra masculina. Quando uma mulher olha além da defesa e enxerga o homem que tenta esconder sua dor, ela abre um canal simbólico de transformação. Nesse momento, ele não precisa mais atuar um papel. Ele pode ser apenas ele mesmo. Esse acolhimento, porém, exige também que a mulher tenha feito contato com sua própria sombra. Só quem reconhece seus próprios medos e inseguranças é capaz de sustentar o espaço para que o outro faça o mesmo. Jung dizia que aquilo que negamos nos submete e aquilo que aceitamos nos transforma. Essa verdade se aplica com força ao contexto das relações afetivas. Em vez de confrontar diretamente o orgulho, a resistência ou o afastamento, a mulher pode, com sutileza, convidar o homem ao diálogo interno. Um gesto de escuta, uma fala que valida o esforço dele mesmo nos momentos difíceis, um silêncio respeitoso quando ele não sabe como se expressar. Tudo isso comunica à psique masculina que é seguro sentir. E quando sentir se torna possível, amar também se torna possível. A sombra, quando integrada, se transforma em força. O homem que se permite ser vulnerável começa a acessar partes de si que estavam adormecidas: empatia, sensibilidade, abertura emocional. Ele se aproxima da sua completude, do seu self. E é justamente nesse estado de conexão interior que o amor verdadeiro nasce, não como dependência ou idealização, mas como encontro de dois seres inteiros. O acolhimento feminino, neste contexto, funciona como um ritual simbólico. É o momento em que a presença da mulher atua como espelho e como contenção. Ela não salva, não corrige, não guia, apenas permite. E esse permitir tem o poder de curar. Porque, no fundo, o que o ego masculino mais teme é não ser digno de amor em sua totalidade, inclusive com suas falhas. Ao tocar a sombra com empatia e consciência,
A mulher não apenas ajuda o homem a crescer, ela também cresce, porque amar alguém em sua inteireza é, acima de tudo, um ato de coragem, e é essa coragem que dá ao relacionamento profundidade, autenticidade e uma conexão que vai além do desejo passageiro. Ela cria raízes no inconsciente. No modelo junguiano, a ânima representa o arquétipo do feminino na psique do homem. Ela não é a mulher externa, mas sim o conjunto de qualidades interiores associadas ao feminino: sensibilidade, intuição, receptividade, criatividade, empatia. A ânima é a ponte entre o ego masculino e o inconsciente, e sua integração é fundamental para que o homem desenvolva uma relação emocional verdadeira consigo mesmo e, por consequência, com os outros. Muitos homens vivem desconectados dessa dimensão interna. Criados para serem racionais, controladores e objetivos, aprenderam a sufocar as emoções em nome da funcionalidade. Contudo, essa desconexão da ânima gera um vazio psíquico. Eles podem ter sucesso, poder ou respeito externo, mas internamente vivem uma carência afetiva que não conseguem nomear. Essa falta não é preenchida com sexo, status ou conquistas. É uma saudade da alma. Quando uma mulher se conecta ao homem, não através da lógica, mas da emoção simbólica, através da escuta sensível, da presença intuitiva, do olhar que acolhe sem julgar, ela toca a ânima dele. Essa presença feminina desperta, ainda que inconscientemente, o desejo de se reconectar com a própria sensibilidade. Não porque ele queira agradá-la, mas porque sente, em nível profundo, que ali existe algo essencial que ele perdeu de vista: sua própria inteireza. Anima, nos sonhos e mitologias, muitas vezes aparece como guia, curadora ou musa. Ela é a figura que conduz o herói à caverna interior, onde ele encontra o verdadeiro tesouro. Na vida real, essa função é simbolicamente ativada por mulheres que, em vez de tentar mudar o homem, conseguem refletir de volta a ele suas emoções mais profundas. E essa reflexão não vem através de cobranças ou exigências, mas da própria maneira como ela sente, vive e se relaciona consigo mesma. É importante entender que a ânima não se ativa quando a mulher se anula ou se adapta aos desejos do homem. Ao contrário, ela se torna viva quando a mulher está em contato com sua própria essência. Quando ela é verdadeira, sensível, intuitiva e autêntica, ela ativa esses mesmos aspectos na psique do homem, mesmo que ele inicialmente resista. A força simbólica da ânima não impõe, mas inspira. Muitos homens sentem pela primeira vez que podem chorar, falar de suas angústias ou sonhar com algo maior do que si mesmos quando estão ao lado de uma mulher que encarna essa presença. Não por causa de um gesto específico, mas por conta de uma atmosfera emocional que permite que o inconsciente venha à tona sem medo de julgamento. Esse despertar, no entanto, pode gerar crises. A ânima traz à luz conteúdos reprimidos, memórias emocionais, dores não elaboradas. O homem pode inicialmente se retrair, sentir-se confuso ou até reagir com raiva, mas se a relação se sustenta com amor consciente e limites saudáveis, ele pode atravessar esse processo e emergir mais inteiro, mais humano. Estar com uma mulher que sabe tocar sua alma não é fácil para um homem acostumado ao controle, mas é exatamente esse desafio que abre o caminho para a transformação. Quando ele percebe que não precisa mais ser apenas o forte, o provedor, o invulnerável, mas que pode ser também o sensível, o intuitivo, o vulnerável, ele experimenta um novo tipo de liberdade, a liberdade de sentir. Esse processo não é imediato. Requer tempo, maturidade e disposição para encarar as próprias emoções. Mas o que nasce dessa jornada é algo raro. Um homem que sabe amar com o coração inteiro, não porque precisa de alguém, mas porque encontrou em si mesmo a capacidade de se conectar com o outro de forma verdadeira. Tocar a ânima de um homem é despertar nele a possibilidade de se amar por completo. E quando isso acontece, ele passa a ver na mulher não apenas um objeto de desejo, mas um espelho da própria alma. A individuação, conceito central da psicologia analítica de Jung, é o processo pelo qual o indivíduo se torna aquilo que é em sua totalidade, integrando todas as suas partes conscientes e inconscientes. Para o homem,
Esse processo inclui o reconhecimento do ego, o enfrentamento da sombra, a incorporação da ânima e, finalmente, a aproximação do self, o centro organizador da psique. O amor verdadeiro nesse contexto não é apenas um sentimento, mas uma expressão simbólica da jornada de autoconhecimento e integração. Muitos homens só conseguem se entregar emocionalmente quando sentem que são vistos de forma íntegra. Isso significa que eles não estão sendo idealizados, corrigidos ou cobrados para se encaixar em expectativas externas, mas reconhecidos em sua complexidade. Eles precisam sentir que não estão sendo amados apenas por suas conquistas, mas também por suas contradições, seus silêncios e suas falhas. É nesse espaço de aceitação profunda que a entrega se torna possível. Quando a mulher olha para o homem com olhos simbólicos, enxergando não apenas o que ele mostra, mas também o que ele reprime, o que teme e o que busca, ela ativa algo que vai além da atração. Ela invoca a alma dele para a superfície. Isso cria um campo de intimidade psíquica, onde a entrega não é uma ameaça, mas uma consequência natural da confiança estabelecida. Essa visão que vê além da persona é rara. A maioria das relações permanece presa na superfície. Jogos, expectativas, disputas de poder, inseguranças mascaradas de controle. A individuação no amor exige transcendência desses padrões. É preciso olhar para o outro como um espelho da própria jornada. Ver que ao tocar a alma do outro, estamos também reconhecendo a nossa. O homem em processo de individuação não quer mais relações rasas. Ele pode até resistir no início, com medo de perder a autonomia ou o controle. Mas quando encontra alguém que o enxerga de verdade, ele sente que pode finalmente descansar. O amor não é mais um palco onde precisa se provar, mas um espaço onde pode simplesmente ser. E ser para o homem que viveu uma vida toda tentando corresponder a expectativas externas é um alívio imenso. Isso não significa que a mulher deva curá-lo ou esperar passivamente. Ao contrário, ela também precisa estar engajada em sua própria individuação. Relacionamentos profundos só acontecem entre dois indivíduos que estão comprometidos com seu crescimento. Quando a mulher se reconhece, integra sua própria sombra, vive sua verdade e se conecta com seu feminino profundo, ela se torna um campo fértil para o amor real. Nesse tipo de relação, a entrega do homem é consequência e não objetivo. Ela acontece porque ele sente que pode confiar, que pode descer as defesas, que pode ser tocado em níveis que transcendem o físico ou o mental. A conexão se torna simbólica, arquetípica. Ele sente que encontrou não apenas uma parceira, mas uma presença que o impulsiona para mais perto de si mesmo. Esse tipo de vínculo não se constrói com pressa. Ele exige tempo, escuta, presença e principalmente coragem. Coragem de ver o outro além do que é dito, coragem de não reagir a cada medo com controle, coragem de permanecer quando tudo em nós quer fugir. A individuação é, afinal, um caminho de integração, e toda relação verdadeira é um espelho dessa jornada. Quando um homem sente que é visto em sua verdade, com luz e sombra, com ego e alma, com força e fragilidade, ele não apenas se entrega, ele floresce, porque amar para ele deixa de ser risco e passa a ser expansão. E nesse movimento, ele não apenas ama a mulher à sua frente, mas se reconcilia com o feminino dentro de si, com a parte esquecida de sua própria alma. Amar de verdade exige mais do que desejo e admiração. Exige visão, coragem e entrega consciente. Quando uma mulher toca o ego de um homem com autenticidade, acolhe sua sombra com maturidade, desperta sua ânima com sensibilidade e reconhece sua jornada de individuação, ela cria um espaço onde o amor deixa de ser uma promessa e se torna uma experiência viva. Ele não se apaixona apenas por ela, ele se encontra através dela, e nesse encontro, tudo muda. A magia não está em técnicas ou estratégias, mas na presença real. Quando ele se sente visto por inteiro, quando percebe que não precisa esconder sua dor nem provar seu valor, nasce algo que o transforma. Ele se permite amar, não como quem se protege, mas como quem se liberta. Se você sentiu esse chamado, se esse conteúdo ressoou com algo profundo em sua alma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe nos comentários como esse vídeo te tocou. Sua história pode inspirar outras pessoas.
E não se esqueça de assistir o vídeo ao lado. Ele complementa essa jornada e pode te levar ainda mais fundo no caminho da consciência emocional e da transformação verdadeira. Sua alma agradece quando você escolhe amar com lucidez.